Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os agraciados, por Jesus. Aquelas pessoas que foram, de alguma forma, no período que nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui conosco na Terra, as pessoas que se aproximaram de Jesus, receberam algum milagre, alguma graça, São 36 milagres registrados no Novo Testamento, nos Evangelhos, e a qual a gente tem muito que aprender diante desses milagres. Fiz uma pergunta, antes da gente conversar sobre outros aspectos aqui ainda dessa história com o Padre Guido, fiz uma pergunta no bloco anterior que eu queria que o Padre Guido respondesse no início desse nosso segundo bloco. Padre Guido, e as pessoas que hoje em dia, de alguma forma, pedem uma graça a nosso Senhor Jesus Cristo, seja ela uma cura ou qualquer outra graça, e não são atendidos? A gente falou no bloco anterior da relação daquelas pessoas que de alguma forma receberam a graça, mas também se sentiram amados por Jesus, E hoje, a pessoa pede uma graça e não é atendida. Essa pessoa deve encarar de que forma? De que, de alguma maneira, ela não é amada por Deus, Padre Guido? De jeito nenhum, Diácono Eric. Bela sua pergunta. Em primeiro lugar, é o mesmo Jesus que fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, procurai e encontrareis. Ótimo. Mas, do outro lado, exatamente as pessoas que talvez façam um pedido e parece que Deus fique, digamos assim, um pouquinho surdo, não atende o pedido. Deveria estar aqui não o Padre Guido neste momento, mas um grande santo teólogo do V século, Santo Agostinho, que chegou até a escrever um livro, Diácono Eric, com um título diferente, O Silêncio de Deus. Isto é, ele quis responder ao por que Deus não atende aos nossos pedidos, talvez não digo na hora. Ele responde, Santo Agostinho, com 3 palavras em língua latina, inclusive, bem parecida uma com a outra, mali, mala, malo. Mali significa Deus não atende se eu não estou bem com Deus. Portanto, é necessário primeiro, seguindo a orientação até do mesmo Jesus, se você estiver até na igreja, até na hora de fazer uma oferta, e se lembra que há um problema com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te. Ele continuaria dizendo para cada um de nós, a primeira condição para pedir uma graça a Deus é de estar bem com Deus, longe do pecado, em primeiro lugar. Depois, o Santo Agostinho acrescenta a palavra mala, isto é, quando nós pedimos para Deus coisas que talvez não são necessárias, coisas supérfluas, coisas que não dizem nada, que não são um benefício verdadeiro, certo? E não adianta fazer uma novena para ganhar na cena, por exemplo. Não adianta. Às vezes tem até um jogo de futebol, há pessoas que na sua inocência, digamos assim, ou talvez ignorância religiosa, encomendam a missa para a vitória do time do coração. Não se faz com ninguém, não são coisas necessárias. É quase que infantilizar a fé, Padre Guido? Exato, é fruto de uma expressão. Às vezes é bastante comum, Diácono Eric, assistir a um jogo na televisão e ver aquelas pessoas com o terço nas mãos, mas que tem a ver aquele terço. Que faz parte de uma expressão religiosa errada. Imatura, Exato. Por isso Deus não vai atender uma coisa desta. E a terceira condição, fala Santo Agostinho, usa a palavra malo, quando nós pedimos mal, isto é, não sabemos pedir. Agora, não devemos pensar que a oração tenha o efeito imediato como se fosse um jetão que nós colocamos e já sai o produto na hora. Não. A metodologia de Deus para curar uma pessoa não bate com os nossos desejos. Deus sabe até como nós podemos santificar até o nosso sofrimento. Olha o caso daquela mulher que perdia sangue há 18 anos. Olha aquele homem perto da piscina de Siloé, que quando se agitava nas águas, apesar do esforço, tinha sempre alguém que chegava primeiro e ficava curado. Olha que sofrimento. Olha aquele outro paralítico que tiveram que destelhar a casa porque ninguém dava espaço para chegar perto de Jesus. Quanta gente que sofria por anos inteiros
E Jesus realiza um milagre. Às vezes também o milagre não se realiza, mas Jesus é capaz de interferir na vida da pessoa doente, de maneira que até o sofrimento desta pessoa se transforma num gesto de purificação e de santidade. Diácono Eric, eu estou aqui no Brasil há 47 anos, todo o meu sacerdócio. Lembro que na minha juventude, talvez era o primeiro ano que eu estava no Brasil, mandava periodicamente alguns artigos para uma revista italiana a respeito da minha primeira experiência missionária no Brasil. E me lembro que um dia estava em Criciúma, Santa Catarina, nosso amigo de Criciúma, lá naquele seminário da Escano. Um dia recebi uma carta de uma religiosa que fez questão de não colocar o endereço do remetente. E, pelo carimbo do correio, percebi que era de Roma. E esta religiosa me escreve essas palavras: Padre Guido, estou ditando esta carta para uma minha co-irmã porque eu estou na cama há 10 anos completamente paralítica. Em tudo, nenhum movimento do meu corpo. E me disse: quando eu li o artigo do senhor, eu decidi oferecer todos os meus sacrifícios de cada quinta-feira nas intenções do Senhor, para que seja bem sucedido na sua atividade missionária. Nem o nome o senhor sabe? Não sei nem o nome, e até hoje não sei nem se vive ainda ou se já faleceu. Ela fez questão de não se identificar e nem de colocar o endereço do remetente. Sim, oficialmente não respondi. Claro que coloco esta religiosa no meu coração. Veja só o caminho de Deus. Uma religiosa paralítica há 10 anos, mas já falo de 47 anos atrás, dependendo em tudo dos outros, e que aceita o seu sofrimento e oferece para mim, cheio de vida, na minha juventude, né? E cabelo bem pretinho naquela época, fazer o que era assim. Olha como Deus age. A metodologia divina não bate 100% com as nossas aspirações. Pois é, a gente olha nos evangelhos essas curas, esses milagres que Jesus fez. É claro que Jesus amou todas essas pessoas, mas a cura não fica apenas na relação da alegria de ver a pessoa curada. Jesus, no fundo, queria apresentar a salvação para essas pessoas que estavam diante do Messias. Né? É com essa relação que a gente tem que ter com Jesus também quando a gente está fazendo esses pedidos, Padre Guido? Sim, exato. A finalidade não é recuperar a vista, nem recuperar a maneira de andar, etc. Não. A finalidade é de conquistar uma pessoa. Conquistar. Olha o grande amor que Jesus mostra para com a pessoa. Temos a imagem mais clássica, Diácono Eric, de Jesus na cruz. Faltando só poucos instantes para o seu falecimento, e que chega a dizer para aquele homem que não tem nome, mas que foi chamado de bom ladrão: hoje mesmo você estará comigo no céu. Aí a prova mais autêntica de Deus, de um Deus que ama até o último instante e mostra que um valor não é, digamos, pura filosofia de vida, não, mas é uma manifestação concreta. Aceita uma conversão até o último instante da vida. Portanto, estamos diante de uma das mais belas manifestações de um Deus que ama. Se eu entendi bem, é correto e lícito a gente fazer como aquelas pessoas fizeram nos evangelhos, narram e mostram. Aproximar de Jesus e pedir a cura, né? Sim. É claro que é justo e lícito. Mas aproximando daquele que nós sabemos que é Deus e que tudo pode, muito além do que curar as nossas feridas, de nos dar a salvação, Padre Guido. Perfeito. Inclusive, pois não. Sim, perfeito. Queria exatamente para comprovar esta sua expressão, é somente dar uma volta rápida nos maiores, para dizer a coisa mais conhecida, maiores santuários, por exemplo, de Nossa Senhora. Acontecem curas, recuperação da saúde, até milagres, etc. Mas o maior milagre
não é a cura física, é a conversão. É a conversão, isto é, as pessoas que diante de um verdadeiro espetáculo de fé começam a rever a sua vida e procuram novamente reaproximar-se da graça de Deus. Isto é fundamental, isso aqui. E aí, Padre Guido, nesse sentido, eu me lembrei da parábola do Lázaro e do rico, né? Eu vou começar pelo fim, né? Em Lucas 16, 31, né? Vai afirmar, então, o final do ensinamento dessa parábola. Jesus vai afirmar: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Quer dizer, Padre Guido, reforça o que a gente estava dizendo anteriormente, né? A conversão, a aproximação do coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de ficar aos pés do Mestre, sendo Ele o nosso Mestre, né? Deve ser maior do que o nosso desejo de cura, ainda que seja lícito pedir a cura. É por aí, Padre Guido? Sim, exato. Ninguém fica proibido de pedir uma cura, uma ajuda extraordinária para si, como também para as demais pessoas, né? Especialmente quem tem um doente em casa, né? Olha quantas pessoas diariamente, especialmente nesta época da história, né? Que ficará gravado por muito tempo. Quantos pedidos que se fazem, etc. Né? Agora, ninguém proíbe de pedir, é claro. É um Deus, inclusive, que sabe ouvir a voz da pessoa que precisa, etc. Mas sempre devemos fazer esse tipo de pedido de acordo com a lei da fé, digamos assim. Isto é, estando bem com Deus e aceitando plenamente a vontade divina dentro de nós. Agora, o caminho que o mesmo Jesus escolheu para resgatar a humanidade não foi o caminho da salva de palmas, dos elogios ou de uma bela coroa de ouro em cima da cabeça. Não, Diácono Eric. Foi o caminho da abnegação, do silêncio, da incompreensão, e que terminou, inclusive, com um processo sumário, sem nenhuma defesa e com uma condenação injusta na cruz. É aí que nós aprendemos também a aceitar as pequenas ou até grandes cruzes do nosso dia a dia. Ninguém, repito, gostaria de carregar uma cruz, sobretudo que incomoda, etc. Mas é aí que a graça de Deus também intervém e nos ajuda a dar um valor também quando sopra nos ventos contrários da nossa vida. Padre Guido, só para ficar claro o que eu afirmei antes, o senhor relembra para a gente o contexto da parábola do Lázaro e do rico, aonde Jesus termina afirmando essa verdade, né? Nem que se os mortos ressuscitassem, eles não ficariam convencidos. Só para que fique bem claro esse ensinamento? Todos têm na Bíblia, né? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, é o capítulo 16, versículo 19 até 31. Tem esse diálogo que não constrói, Diácono Eric. Um diálogo que não constrói. Isto é, uma comunicação que não tem nenhum efeito. Jesus, nesta linguagem, coloca na boca do papai do céu, né? Uma linguagem tipicamente humana entre nós e vocês, e tem uma distância que ninguém pode cobrir, e não pode ser feito nada, porque estamos na vida eterna. Agora, nós temos sempre a possibilidade de mudar aqui na Terra, dia por dia, o nosso modo de ser e de agir, para estar sempre em sintonia com a graça de Deus, o que não será possível fazer depois da nossa morte. Por isso, um dos grandes ensinamentos desta parábola, do rico e do Lázaro, o pobre, é que eu vejo interessante, Lázaro, o pobre, o rico não tem nenhum nome. É verdade. Olha só, é verdade. Não tem nenhum nome. Né? Interessante, quando morre o Lázaro, diz que foi para o seio de Abraão. Quando morreu o rico, foi enterrado. É um estudo exegético desta parábola muito bela, muito profunda, né? Foi enterrado. E aí o diálogo que acontece, que não dá nenhum fruto, mesmo diante de uma possível ressurreição de alguém, etc. Né? Não,
porque temos tudo para estar bem com Deus aqui na Terra. Temos a voz da nossa consciência, em primeiro lugar. Temos a capacidade de usar os dons e as qualidades que gratuitamente Deus nos proporciona para sentirmos úteis diante dele para uma nobre causa, que é a causa também da realização de um ideal de vida, dentro de qualquer que seja a nossa profissão, né, de diácono, de sacerdote, né, de papai, de mamãe, de religioso, etc. Todos somos chamados a ter este diálogo intenso que constrói, porém, com Deus. Então, aqui na Terra, façamos de tudo, a grande lição desta aula também, para os nossos amigos telespectadores, para estar sempre bem com Ele. Ninguém nos vai proibir de pedir diariamente até o dom da saúde, né, ou até a força de suportar determinadas situações que não são das melhores. Porém, aceitemos sempre a vontade de Deus. E falaria neste momento, diácono Eric, como sacerdote que trabalho como exorcista, ai de nós, prezados amigos, se dermos bola a tantas indicações de curas que existem por aí. Vai neste centro espírita, vai naquela macumba, vai para cá, vai para lá. Não, minha gente, não é este o caminho que Deus ensina para todos nós. E se você teve a infelicidade de ir, mesmo que fosse uma vez só nestes lugares, peça perdão a Deus. Faça também uma boa e santa confissão. Não existem caminhos paralelos. Devemos todos nós estar sempre bem com a graça de Deus. Inclusive, diácono Eric, digo isto porque me fez refletir uma noite que dei uma palestra sobre este assunto, de exorcismo. A capacidade da igreja era de 800 pessoas, lotada, e naquela noite, não exagero, mas se alguém caísse no chão, não tinha lugar para cair. Como se explica uma igreja superlotada? Porque há pessoas que, infelizmente, se dizem católicos, mas gostam de ouvir isso e aquilo, ir para cá e para lá. E não é raro, repito esta expressão, não é raro o caso, na hora do exorcismo, quando pergunto por que o demônio está no corpo daquele homem ou daquela mulher. Uma das motivações bastante frequentes que o demônio responde, traição do credo. Isto é, eu me considero católico, casado na igreja, os meus filhos, tintim por tintim, batizado, primeiro Eucaristia, mas eu frequento fulano e beltrano. E depois o demônio se sente à vontade numa pessoa que não vive com autenticidade o credo que professou a partir do dia do seu batismo. Quer dizer, esse tipo de busca, né, às vezes inocente, às vezes nem tanto, mas enfim, está muito distante do ensinamento que Jesus fez. Exato. Quando se aproximou de todos esses agraciados, curou essas pessoas, mas desejou profundamente a salvação dessas pessoas. Sim. E aqui ainda incluo ainda, Padre Guido, ainda um outro aspecto dessa relação com as curas. Em seitas protestantes também a gente vê em grandes reuniões, né? E muitas vezes, assim, força um pouco a barra e são curas que, de maneira genérica, né? A pessoa estava com dor de cabeça, para de estar com dor de cabeça. Isso força um pouco a barra, que também é o contrário do que a gente está olhando para os evangelhos, né? Neste caso, diácono, é muito comum notar uma coisa. Até uma cura ou uma graça se identifica com algo de material. Às vezes acompanho algum programa destas religiões protestantes e se faz até a fila para declarar o benefício recebido. Aí começa aquela pessoa que estava com aquela enxaqueca, outra que não conseguia se mexer, outro que demonstra até as chaves do carro. Desde que entrei nesta religião, olha, já consegui comprar ou adquirir um carro, etc. Eu nunca, até hoje, repito isso com toda sinceridade, nunca vi uma pessoa dizer, por exemplo, briguei com o meu vizinho e consegui perdoar. Este tipo de graça, de favor, que seria um grande benefício, não tem espaço naquela religião.
Pois é, Padre Guidão, a gente está falando de uma distorção, né? E da distância desse entendimento do que realmente Jesus fez e está narrado nos evangelhos. Padre Guido, em relação a essas pessoas que Jesus, de alguma forma, deu uma graça, o senhor tem alguma preferida, algum que o senhor goste mais? Olha, Diácono Eric, são tantos os milagres, um mais belo do que o outro, né? Que ficamos sempre admirando, apreciando e elogiando a Jesus. Talvez uma preferência seria dupla, né? De um episódio gravado no Evangelho e um episódio gravado nos Evangelhos apócrifos. Tá. No Evangelho, gostaria ver o perdão que Jesus dá para aquela mulher presa em flagrante adultério, porque diante da cegueira destes fariseus, que chegam a dizer para Jesus: a nossa lei fala que deve morrer apedrejada, qual é o teu parecer? Queria pegar Jesus, né, logo para poder ter alguma acusação contra ele, né? E Jesus responde: quem de vocês estiver sem pecado, jogue a primeira pedra, né? Ninguém atira a pedra. É uma resposta com uma sabedoria inacreditável, né, Padre? Exato. É aí que mostra o amor e não a obediência cega a uma lei que mata, que frustra as pessoas. Aquela mulher sentiu-se renascer, porque a lei era bastante rigorosa quanto a isso, Quanto a isso, dava essa permissão até de matar uma pessoa. Ela voltou a viver, é um grande milagre. Reconstituir a sua dignidade. Interessante a expressão de Jesus: vai, nem eu te condeno, de hoje em diante procure não pecar mais. E a frase que nós ouvimos também pelo sacerdote, toda vez que nós sentimos a necessidade de nos libertar de qualquer peso de pecado através do sacramento da confissão. E outro milagre, falei, é do menino Jesus. Interessante, você falou no começo do nosso programa, Diácono, que há tantos episódios que não estão registrados. Citei até o Evangelho de São João. Temos um Evangelho apócrifo, isto é, escondido, que a Igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirado, e que atribui a capacidade da cura, dos milagres, já ao menino Jesus. Porque é verdade, o Evangelho fala só dos últimos 3 anos, quando Jesus realizou a sua vida, o seu ministério público. Neste Evangelho apócrifo, se fala de um menino Jesus que devia estar com 3, 4 aninhos, brincando com os demais meninos, num terraço de uma casa de 2 andares, e um empurrando o outro, aconteceu que o menino caiu de lá. Ele morreu na hora, uma poça de sangue, e os meninos maiorzinhos logo combinaram para cair fora, né, de acusar o menino Jesus. E o menino Jesus, logo, muita gente chegou lá, chamaram os pais daquele menino que morreu na hora, né, uma poça de sangue, etc. Alguém foi chamar também Nossa Senhora e São José. E faltou pouco para chamar a Maria de uma mulher irresponsável. E o menino Jesus que estava chorando e se defendeu: não fui eu, mas todo mundo, mas todo mundo está dizendo a mesma coisa. Ele começou a chorar: não fui eu. A certo ponto, Nossa Senhora lhe disse: escuta, não adianta chorar. Olha, todos estão contra você, reconhecem que você empurrou alguém, né? Este menino. E o menino Jesus chegou a dizer para Nossa Senhora: mamãe, se nem a senhora acredita na minha inocência, eu vou perguntar para o menino morto. E perguntou para o menino morto: diga para minha mamãe, faça um sinal, se fui eu que te empurrei no terraço. E o menino morto, disse este Evangelho apócrifo, se levantou e fez o sinal que não tinha sido o menino Jesus. E voltou novamente morto. Bom, mesmo quando criança, Jesus era Deus. Jesus Exato. é Deus. É aí que intervém Nossa Senhora. E diz para o menino Jesus: olha, você olha para a mamãe deste menino, está desesperada, olha, estamos gritando de dor.
Você que ressuscitou este menino só para comprovar a tua inocência, você tem o poder de restituir-lhe a vida para que possa viver feliz como você. E diz a historinha que o menino Jesus não soube dizer de não para sua mamãe e ressuscitou de vez aquela criança morta. Uma bela página de Evangelho Apócrifo. Lembrando que o Evangelho Apócrifo, Padre Guido, o senhor já explicou tantas vezes aqui, são aqueles livros escritos da época, né? Dos relatos bíblicos, tão antigos quanto os evangelhos que estão lá na Bíblia, mas que a igreja não considerou como divinamente inspirados, né? Então a gente não tem aquela segurança total para saber se todos esses episódios ali narrados são verdadeiros, né? A igreja não os considera como divinamente inspirados, é por isso que eles não estão lá na Bíblia, mas que do ponto de vista histórico e as pesquisas, quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa, é sempre bem interessante e é uma leitura muito legal, tendo essa ressalva que a igreja não considera como verdadeiramente inspirado. Padre Guido, uma pessoa que está assistindo a gente agora, que recebeu alguma graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pode estar se questionando, né? Como é que eu devo me portar diante de uma graça que recebi de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo? O senhor teria algo a ensinar, nos indicar dessa maneira? Sim, em primeiro lugar, devemos sempre ser pessoas gratas a Deus, até pelo ar que nós respiramos, até pelos recursos que a medicina nos proporciona ou vai nos proporcionar diante do coronavírus, para identificar esse nosso período histórico, né? Não dos mais felizes na história de qualquer país do mundo. Devemos sempre agradecer a Deus pela divina providência. Agora, o agradecimento deve ser acompanhado, porém, por um propósito firme de melhorar a nossa vida. Sobretudo, Diácono Eric, se nós entramos neste momento no campo tipicamente espiritual, se eu me sinto arrependido, estou mesmo de qualquer problema que me fez mal e que atingiu a minha consciência, não duvido do perdão gratuito que Deus me dá. Mas o meu perdão, do perdão de Deus, deve estar acompanhado pelo meu propósito de não voltar ao pecado. Nunca nós saímos de enfraquecidos diante de uma cura mesmo espiritual que Deus nos proporciona. Mas devemos sair com o fortalecimento do nosso bom propósito. E isso se alcança quando fugimos das ocasiões, quando começamos a praticar a nossa fé e a nossa vida sacramental na íntegra, quando mostramos interesse em aprofundar cada vez mais a doutrina de Jesus, o magistério da Igreja, ou a paixão para os bons exemplos até da vida dos santos e das santas, né, que norteia até o nosso calendário de todos os anos, isto é, crescer um pouquinho mais no espírito das virtudes, através da qual a nossa vida encontra uma expressão autêntica de santidade. Portanto, saibamos nós também agradecer sempre a Deus e dizer que Deus não se esquece nunca de nós. Mesmo quando a gente se sente com um profundo remorso de consciência, é sempre tocado pela misericórdia de Deus. Então, Deus existe na vida de cada um de nós, mesmo quando as coisas não vão de acordo com o nosso modo de ser e de agir. Procuremos, sobretudo naquele momento, reaproximarmos-nos da graça de Deus. Padre Guido, para encerrar, depois o senhor já nos dá a bênção, tantos anos que o senhor é sacerdote, né? O senhor viu em algum momento da sua vida ministerial algum milagre extraordinário de Jesus? E aí eu emendo ainda a pergunta, Jesus até hoje faz esses milagres, Padre Guido? Sim, milagres da conversão, muitos, sinceramente, né? Até de pessoas que talvez estavam longe da graça de Deus há muito tempo, e que talvez na hora mais dramática e difícil da vida mandam chamar o padre. Este aqui, sim. Sou testemunha pessoal, ocular, de um milagre reconhecido como tal e acontecido em Lourdes, na França. Mereceria um tempo hábil que talvez hoje não vai ser. Porém, vi com os meus olhos, né, um grande milagre.
E o milagre mais importante, repito, é aquele da mudança de vida de uma pessoa que volta a fazer parte do grande rebanho de Deus, que reconhece a gratuidade desta graça divina e faz de tudo para nunca mais se perder por aí, né, nos caminhos paralelos. E digo para cada um de vocês, prezados amigos, telespectadores, procuremos todos estar sempre dentro do rebanho, hein? Aquele episódio que assinei antes, da igreja lotada por pessoas cuja consciência talvez não estava boa, por ter escolhido caminhos paralelos, não deve existir, hein? Vamos mostrar com nossa total sinceridade a nossa fé. E onde encontramos dificuldade, procuremos aquela pessoa que nos pode ajudar para não sair do trilho. Muito bem, sua bênção, Padre Guido, para encerrar, por favor. Como sempre, vamos terminar, né, desejando tudo de bom e saibamos sempre agradecer a Deus também por esta aula didática sobre os agraciados por Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Mais uma vez, muito obrigado. Um pouco antes da gente iniciar aqui a nossa conversa aqui no programa, eu falava com o Padre Guido fora do ar, né? Eu acredito que eu estou aqui no programa há um pouco mais que 5 anos e o Padre Guido até mais tempo que eu, acho que uns 7 anos talvez. Outros apresentadores, né, já trabalharam com o Padre Guido aqui no programa Eclésia, para dizer só do programa Eclésia, né? Além de todos os outros programas e ensinamentos que o Padre Guido participou, que muitos outros sacerdotes participam. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira de a gente tornar possível esse sonho de evangelização, esse serviço de evangelização, é porque aí do outro lado, você amigo telespectador, você que está nos assistindo, você sustenta a nossa obra, né? Você é nosso sócio querido que nos acompanha. Só é possível porque você acredita na nossa obra, e, por exemplo, e os frutos estão aí para a gente ver. Há quase 7 anos o Padre Guido nos ensinando aqui no programa Eclésia, se Deus quiser, por muito tempo ainda. Então eu quero agradecer muito você, querido sócio, né, que nos sustenta com essa obra. A principal maneira, né, da gente conseguir recursos aqui para manter nosso trabalho no ar vem dos nossos sócios. E a gente consegue isso com muita dificuldade, mês a mês. Se você não é sócio, ligue, por favor, no telefone que está no seu vídeo agora, né? Nossas atendentes estão lá nesse momento, para que atendam o seu telefone e você vai explicar, olha, eu gosto muito do programa Eclésia, queria ajudar a manter o programa Eclésia no ar, quero me tornar sócio. Elas vão explicar certinho como, as maneiras como isso é possível, né? Ligue para a gente, então. Se você não é sócio, por favor, se torne sócio. Se de repente você é sócio, mas faz tempo ou deixou de contribuir, retome, né, por favor, a sua contribuição, que é muito importante para nós, tá bom? Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, que a gente divulga nossos trabalhos também por lá. Nós agradecemos muito, né, a sua companhia até nesse momento. Se Deus quiser, na semana que vem a gente se encontra novamente. Até lá, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.